Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, aqui pastor Divino Duarte, Ministério IPDA. Irmãos, uma palavra para reflexão no dia de hoje que se encontra em Gênesis 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estava nu, comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem, a mulher que tu me deste de companheira, ela me deu e eu comi. Eu queria que agora os irmãos acompanhassem comigo Gênesis 4, versículo 26, que diz assim: A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que o homem começou a invocar o nome do Senhor. Agora eu queria que os irmãos continuassem acompanhando comigo no contexto. Gênesis 6, versículo 1, que diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens era formosa, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Glória a Deus. Irmãos, estamos numa palavra maravilhosa, né? E a palavra do Senhor fala sobre Adão. Adão, ele resplandecia. Essa era a veste de Adão. Adão e Eva. Assim como Moisés desceu do monte com sua face resplandecendo a presença de Deus, ali Adão e Eva estavam na inocência, estavam na presença de Deus. Mas de repente ele pecou, ele errou e apagou. E ele percebeu que estava nu. E ali o Senhor disse: Quem te mostrou? Por acaso comeste? Desobedeceu. E ele poderia ter se arrependido. Ele poderia ter falado a Deus, assumido responsabilidade. Eu pequei, eu errei, me perdoa. Mas não, ele preferiu acusar Deus. Adão disse: Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu e eu comi. Ali Adão transferiu a culpa para Deus, ou seja, o primeiro culpado seja Deus. Mas não deu certo. Que o segundo lugar seja a mulher, e que o terceiro seja a cobra. E ali ele foi expulso do jardim. E a palavra do Senhor diz que ele saiu errante, porque ele não se arrependeu. E ali, agora, ele tem um filho, a qual é Sete. E esse filho também é errante. Esse filho também, a sua imagem, errante. Mas a palavra do Senhor, ela nos revela, a qual no capítulo 4, a qual Sete teve um filho, a qual seu nome foi Enos. Foi Enos. E nesse tempo ele começou a invocar o nome do Senhor. E através de Enos, através do seu legado, do seu testemunho, do seu caminhar diante do Senhor, ele foi tendo a sua descendência. E todos que foi pelo testemunho de Enos, esse era filho de Deus, porque esse adorava a Deus, assim como Enoque. Enoque andou com Deus e chegou até Noé, aonde Noé achou graças aos olhos do Senhor. Então, de Enos até Noé, ali eram os filhos de Deus. Eram os filhos de Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é tremenda, ao ponto que Deus nos mostra. Adão e Eva teve a sua família. Nasceram filhos, nasceram filhas. E desses também nasceram outros. E começou a povoar a terra. Aquilo que Deus disse: povoe toda a terra. E ali começaram a povoar a terra. E Sete também tiveram mais filhos. E povoou a terra. Mas os filhos de Deus é quem adora Deus. É quem adora Deus. Os outros, a qual de Sete, de Adão e filhos de filhos, esses não adorou a Deus. Mas Enos adorou a Deus. E todos que veio ali do seu legado, eles adorou a Deus. Enoque foi chamado, ele foi levado para Deus. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a aumentar na terra. Mas os filhos de Deus eram aqueles que tinham o legado de Enos. E de repente, no capítulo 6, os filhos de Deus, aqueles que vêm no legado de Enos, de Enoque, chegou ali. Esses viu as filhas dos homens, que era formosa, e tomou mulheres a todas a quanto queria. Então ali, agora, o pecado, ele superabundou na terra. Superabundou na terra. Então,
Que fica essa palavra para reflexão, para a nossa vida, né? A palavra do Senhor ela é maravilhosa, ela é tremenda. E a palavra do Senhor nos revela. Aquele que adora a Deus, ele é filho de Deus. E aquele que não adora, não é filho de Deus. E toda a parentela de Sete, como de Adão, eles não adorou a Deus. Mas Enos adorou a Deus. E ele deixou um legado à sua família. E ali eles foi adorando a Deus até chegar em Noé. Até chegar em Noé. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Então, os filhos de Deus é aqueles que adoram a Deus. É aqueles que começou a invocar o nome do Senhor. Mas, no capítulo 6, eles viram as filhas dos homens. As filhas dos homens, a qual estava se multiplicando. A qual Adão e Eva teve mais filho. A qual Sete teve mais filho. E filho de filhos. E o povo começou a aumentar na terra. E agora, os filhos de Deus não vigiou. Não vigiou.